Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Computacional 2. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de cálculo de área, tá? Já vimos alguns, vamos continuar aprendendo. No primeiro exemplo aqui nós temos esse gráfico, tá? Eixo Y, eixo X. Temos os limites de A até B dessa função aqui f', tá? Quando eu for calcular a área dessa função, a área dessa função vai corresponder a este pedaço aqui, tá? E vai corresponder a este rachurado aqui, tá? Então, nós vamos calcular essa área aqui da função, tá? O interessante aqui a destacar é o seguinte, é que esse meu f de x aqui, ele é um f de x negativo, tá? Logo, o cálculo dessa integral aqui, o resultado também vai ser negativo. Então, a gente vai precisar aqui trabalhar. Vamos lá. Como f de x aqui é menor ou igual a zero, nesse intervalo de a até b fechado, então essa integral aqui de a até b, f de x dx, também vai ter um resultado menor ou igual a zero. Logo, para que a gente possa considerar isso como uma área de a, nós vamos ter que utilizar aqui o sinal negativo. Então, a minha integral, que eu vou calcular, ela vai ser multiplicada por menos 1. Multiplicada por menos 1, eu volto a ter um valor positivo, que é uma unidade de área aceitável. Bom, então é assim que a gente resolve esse problema, tá? Em relação a esse segundo aqui, tá? Nesse segundo aqui eu tenho essa área para calcular. Então, diferente da anterior, agora eu tenho a área onde o meu f de x ele é positivo, tenho a área onde o meu f de x é menor ou igual a zero, que é negativo, e tenho a área de novo onde esse f de x ele é positivo. Nesse caso específico aqui, eu vou definir esses pontos de interseção, que é onde eu passo de positivo para negativo, e eu vou utilizar a propriedade. Então, utilizando a propriedade, eu vou garantir que eu vou integrar de A até C, de C até D e de D até o valor de P, beleza? Então, o cálculo da área ele vai ter aqui, ó, um cálculo aqui, onde eu vou considerar positivo, tá? Até aqui. Vai ter um cálculo onde a minha integral ela vai ser multiplicada por menos 1, tá? E vai ter também um cálculo de integral, de novo aqui, positivo, tá? Então, eu vou fazer aqui a integração para cada parte desse intervalo aí que eu estou considerando, tá bom? Bom, então a área dessa função aqui, para eu calcular, ela vai ficar o seguinte, integral de A até C, tá bom? Então, de A até C de f de x dx, menos, tá? Porque eu tenho que multiplicar por menos 1 para poder calcular essa área aqui desse f de x menor ou igual a zero. A integral de C até D de f de x dx, mais, porque voltou a ser maior ou igual a zero, a integral de D, tá bom? Até o B, tá bom? F de x dx. Então, assim eu calculo aqui a minha integral, tá? Fazendo parte a parte aqui, tá? Respeitando a parte positiva e a parte negativa. Uma forma de representar isso, tá? Sabendo que essa função ela vai ter partes positivas e negativas de f de x, é representar a integral de a até b, o módulo de f de x dx, tá bom? Então esse módulo já diz que todos os valores negativos vão ser transformados em valores positivos, tá bom? Mas de qualquer forma, nós vamos integrar dessa forma aqui para poder encontrar o resultado exato, tá bom? Beleza. O terceiro caso aqui, eu tenho duas funções, eu tenho uma função f de x e tenho uma função g de x, tá? Então, tenho essas duas funções. A minha função f de x ela tem esse comportamento aqui em cima, a minha g de x tem esse comportamento aqui embaixo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um c de i definido aqui, tá? Nesse ponto, tá bom? Então, foi definido arbitrariamente aqui nesse ponto. A partir dele, eu posso definir aqui o meu retângulo, tá? Que é essa área aqui, ó. Eu vou rachurar, tá bom? Isso aqui a gente já viu, tá? Mas a gente estava habituado a ver isso aqui somente considerando uma função. E quando a gente considerava uma função, isso era trivial, você calculava, tá? De uma forma bem tranquila, f de c de i vezes ΔX de i, tá? Agora, como eu tenho duas, eu vou ter o quê? A área do retângulo que vai ter que ser calculada, que a área do retângulo é essa área dessa função f e dessa função x aqui. Então, como resultado, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter f de c de i, tá? f de c de i
ter f de c de i, tá? E g de c de i, tá bom? Então, nesse problema aqui específico, eu vou ter o seguinte: f de c de i menos g de c de i vezes ΔX de i, tá bom? Então, aqui o meu intervalo é o mesmo para os dois, tá bom? E a diferença é que eu tenho agora essa subtração, tá bom? Entre as áreas, para que eu possa garantir que eu estou calculando de fato o retângulo, tá bom? Então, essa é a área do retângulo, tá? E aqui eu rachurei ela para que tu possa se identificar. E claro que isso vai funcionar para qualquer outro valor aqui dentro dessa função aqui, dentro desse intervalo de A e B aqui. Bom, essa representação aqui, em limite, ela vai ser o limite tendendo aqui do máximo, ΔX de i tendendo para zero, tá bom? Que a gente já viu, é a mesma definição do somatório de i igual a 1 até n, e a diferença agora é que eu tenho que calcular essa área, que é justamente a diferença de f de x de i com g de x de i multiplicado por ΔX de i, tá bom? Então, eu tenho aqui esse cálculo aí para ser realizado, tá? Aqui tu tens a integral, tá? Isso aqui, né, pode ser representado também resolvido pela integral. Então, resolvido pela integral, tu tem um limite inferior ou superior, tá? E tu vai ter aqui esse intervalo também, que é justamente essa área que tu está calculando, que é o f de x menos o g de x dx. Então, tu vai calcular para esse e para esse aqui, tá bom? E com isso tu vai ter a área, tá bom? É importante saber o seguinte, que onde A é o conjunto limitado pelas retas x igual a A e x igual a B, e pelos gráficos, que o gráfico é de y igual a f de x e y igual a g de x. Então agora tu tem dois gráficos aí limitando, tá bom? Com o f de x maior ou igual ao g de x nesse intervalo. Então nesse caso aqui a gente sabe que o f de x é bem maior, tá? O valor do que o g de x, mas ele poderia, esse g de x aproximado, ser igual, tá? Poderia ser duas funções iguais também, tá? Então essa é a restrição aqui. Então como eu tenho o f de x maior ou igual ao g de x, eu tenho aqui, posso garantir que esse cara vem à esquerda. Então sempre o maior ele vem aqui à esquerda e o menor vai ser subtraído. Aí sim eu calculo a área, tá bom? Em discussão, tá? Bom, gente, eu vou apagar o quadro, eu vou me livrar da Mia agora, e aí a gente retorna aí com mais alguns exemplos, tá bom? Obrigado. Retornando, vamos fazer aqui esses dois exemplos. Primeiro diz o seguinte: calcule a área da região limitada pelo gráfico de f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então aqui eu tenho o meu limite inferior e o meu superior, tá? E aqui eu tenho o meu y, a minha função, tá? Beleza. Graficamente, vocês podem montar depois como exercício, porque a gente já fez lá em cálculo computacional 1, então eu coloco direto aqui. Tu tens esse comportamento de gráfico, tá? Nesse intervalo de A igual a menos 1 e B igual a 1. E logo a área que eu vou calcular é essa área aqui para f de x menor ou igual a 0 e essa área aqui para f de x maior que 0, tá? Beleza. Então, temos duas áreas aí para calcular, tá? Então, nesse caso, vamos pensar aqui na nossa integral. Então, eu tenho aqui uma integral, tá? De menos 1 até 1, tá? De f x dx. Mas isso aqui não resolve o meu problema, tá bom? Porque eu estou querendo calcular a área, tá? E aqui eu tenho que respeitar essa condição. Dessa forma, nós vamos ter que encontrar um elemento aqui, tá bom? Que a gente já conhece, tá? Que vai ser o elemento que eu vou chamar de C aqui, tá? E esse C, tá bom? Que é o elemento intermediário, a gente já sabe que ele vai igual a 0, tá bom? Então, que é justamente o elemento que eu passo de positivo para negativo, tá bom? Então, ali eu tenho o valor do x igual a 0, que é justamente quando eu substituo aqui. F de 0 igual a 0 ao cubo. 0 ao cubo é igual a 0. Justamente é o ponto que eu tenho aqui de troca, tá? Logo, eu vou ter aqui agora que reescrever essa função aqui, essa integral, para responder ao cálculo da área, da seguinte forma. Vou ter integral de menos 1 até 0, tá?
de f de x dx, tá? Menos, aqui tá menos a integral de menos 1 a 0 de fx dx, mais a integral de 0 até 1 f de x dx, tá? Então, eu vou calcular essa parte aqui de menos 1 a 0, multiplico por menos 1 aqui, tá? E a parte de 0 até 1, tá? É positivo, tá? Não precisa fazer nada. Então, vamos calcular agora. Então, a gente pode considerar que essa parte aqui é a área 1, tá? Que é essa área aqui correspondente ao vermelho, tá? E essa parte aqui é a área 2, tá? Então, eu vou calcular cada uma dessas áreas separadamente, tá? Calculando aqui a área 1. A área 1 vai ser isso aqui, né? Que vai ser menos a integral de fx dx, indo de menos 1 a 0, que é igual a menos a integral de menos 1 até 0, f de x, que é x ao cubo, dx, tá? Então, calcula essa integral aqui, vai ser menos x à quarta sobre 4, no intervalo de menos 1 a 0. Isso aqui vai dar menos x à quarta, primeiro eu substituo aqui pelo limite superior, então vai ficar 0 à quarta sobre 4, menos, tá? O menos 1 aqui, tá? Então, menos 1 à quarta dividido por 4, tá? Dá isso aqui. Então, como resposta nós vamos ter menos 0 à quarta é 0, dividido por 4 é 0, menos 1 à quarta vai dar positivo, tá? Então vai dar 1 sobre 4, tá? Isso aqui vai dar 0, né? Então vai ficar menos com menos agora vai dar mais, vai dar 1 sobre 4, tá? Então o primeiro resultado é 1 sobre 4. Beleza. Agora, da área 2. Da área 2, nós vamos ter de 0 a 1. Então vai ser integral de 0 a 1 de fx dx, que é igual a integral de 0 a 1, tá? De x ao cubo dx, que é igual a integral disso aqui vai ser x à quarta sobre 4, tá? De 0 a 1. Substituindo agora, tu vai ter 1 sobre 4 sobre 4, menos do teorema, 0, 4 sobre 4, tá? Logo, tu tens aqui 1 elevado à quarta é 1 dividido por 4. Então, tens 1 quarto, tá? Menos 0, tá? Aqui vai dar 0. Então, o resultado aqui é 1 quarto, tá? Então, também deu 1 quarto, tá bom? Então, o cálculo da área aí deu 1 quarto e 1 quarto. Então, se você quiser saber a área, né, de menos 1 até 1, você soma. Então, você vai ter aqui integral de menos 1 a 1, fx dx vai ser igual a área 1, que é 1 quarto, mais a área 2, que é 1 quarto, tá? Então, isso aqui é 2 quartos, então é 1 sobre 2 unidades de área, tá? Então, esse é o resultado, tá? Dessa questão. Então, a gente calculou as áreas separadamente e depois somou. Agora, observa que o problema é o mesmo, os limites são os mesmos, mas nesse outro caso eu não estou dizendo que é uma área. Então, se não é uma área, eu vou calcular a integral diretamente. Calculando a integral diretamente, tá? Vai ter aqui essa integral. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, tá? No intervalo de menos 1 a 1. Isso aqui vai ser x à quarta vai dar 1 sobre 4, tá? Menos, tá? Aqui, menos 1 sobre 4, tá? Então, a integral de menos 1 a 1 x ao cubo
dx é igual 1 elevado a quarta é 1 dividido por 4 aqui. Esse menos persiste, então fica menos 1 elevado a quarta. Menos 1 elevado a 1, falou par, vai ser positivo. Então vai dar 1 dividido por 4. Logo tu vai ter 1 quarto menos 1 quarto, que vai dar 0. Esse é o resultado da integral, caso você não tenha determinado que você está calculando a área, tá bom? Então calculamos aqui dos dois jeitos, tá bom? Pediu a área, você vai ter que determinar a área, vai ter que verificar esse ponto aqui, tá? E fazer separadamente para cada parte aí. Vou pausar o vídeo e aí eu retorno com mais um exemplo. Para finalizar a aula de hoje, vamos ver mais dois exemplos, tá? Calcule a área da região limitada pelas retas limite inferior x igual a 0, limite superior x igual a 1 e um y igual a 2, tá? Então a gente estava habituado aqui que a reta ela começava aqui no 0, tá? Agora ela vai começar aqui com uma constante 2, tá? E pelo gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, diferente dos exemplos anteriores, então aqui eu tenho a minha reta, tá? Y igual a 2, que é o meu ponto aí, que eu tenho interesse de calcular a área, tá bom? E aqui eu tenho o meu gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, y igual a x ao quadrado, ele vai ter esse comportamento, tá? Porque, por exemplo, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e assim por diante, tá? Então sempre ele vai subir, então tendo esse comportamento aqui exponencial. E eu tenho aqui, ó, esse limite aqui. Então a área que eu quero calcular aqui em relação ao F e o G é essa área aqui, tá bom? Então é essa área aqui que é o meu interesse aqui de cálculo, tá bom? Então observa aí que eu tenho esses dois elementos aí me ajudando aí a calcular a minha área. E aí eu tenho os limites, que é de 0 até 1. Então a minha integral, nesse caso, a minha área que eu quero calcular, ela vai de 0 até 1, tá bom? Então ela vai de 0 até 1. E aí esse y aí, tá? Y igual a 2, então vou ter que colocar logo aqui o 2, tá? Menos esse carinha aqui, tá bom? Esse carinha aqui é x ao quadrado, tá? Dx. Então, esse é o nosso problema, tá bom? Que a gente vai calcular para encontrar só essa área aqui que eu tenho que encontrar. Então, vamos lá. Então, vamos ter aqui integral de 0 a 1 de 2 dx, tá? E um menos aqui, menos integral de 0 a 1, tá? De x ao quadrado dx, tá? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui vai ficar integral de 0 a 1 de 2 dx, que é igual a 2 vezes a integral de 0 a 1 dx, que é igual a 2 vezes a integral de dx aqui é x, intervalo de 0 a 1, que é igual a 2 vezes 1 menos 0, tá? Isso aqui vai dar 2. O resultado final é 2, tá? Já essa segunda parte aqui tem o menos, né? Então vai ficar menos integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, que é igual a menos. Essa integral aqui é x ao cubo sobre 3, intervalo de 0 a 1, que é igual a menos. X ao cubo vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos o zero aqui, que é 0, tá? Então vai dar menos 1 sobre 3. Então encontrei aqui os dois, tá? Resultados. E aí agora eu posso somá-los, né? Subtraí-los, na verdade, né? Na verdade, eu posso subtraí-los. Então vai ter aqui como resultado a minha área, ela vai ser quem? 2 menos 1 terço, tá? Somei eles. Então isso aqui vai dar 6 menos 1 sobre 3, que vai dar 5 terços, tá? Então o resultado para essa primeira questão aqui é 5 terços, unidade de área, tá bom? Então encontramos aqui o primeiro.
Já para esse segundo aqui, eu tenho que calcular a área do conjunto de todos os pontos x e y, tais que x ao quadrado é menor que y, que é menor ou igual a raiz quadrada de x. Então, nesse caso, eu tenho aqui os dois limites, tá? Então, tem aqui x ao quadrado, tá? Que é o inferior, e raiz quadrada, que é o superior. Nesse caso, definir aqui o intervalo de 0 a 1, tá bom? Para resolver esse problema. Então, nesse intervalo, eu quero calcular justamente essa área aqui, ó, que está compreendida entre essas duas funções, tá? Que se encontram aqui nesse ponto 1 aqui, tá? Quando eu tenho esse ponto aqui, eles se encontram. Beleza. Então, vou calcular aqui essas duas integrais. Nesse caso aqui, o meu inferior é o x ao quadrado, o superior aqui é o raiz quadrada, tá? Então, eu vou ter aqui uma integral de 0 até 1. Eu vou ter aqui meu f de x menos o meu g de x dx, tá bom? Então, essa é essa estrutura que a gente vai estar adotando. Então, nesse caso, eu vou ter de 0 a 1, o meu f de x, quem é? É a raiz quadrada de x, menos o meu g de x, que é o x ao quadrado, tá? Dx. Aí agora só é resolver aqui esse problema, tá bom? Bom, eu vou resolver aqui agora com vocês, então vai ficar integral de 0 a 1. Esse cara que eu posso reescrever ele, né? Como x elevado a 1 sobre 2, menos x ao quadrado, tá? Dx. Isso aqui também é igual a integral de 0 a 1, tá? De x elevado a 1 sobre 2, dx, menos integral de 0 a 1 de x ao quadrado, dx, tá? Então vamos resolver. Essa primeira integral aqui, ela vai dar de cabeça 2, vai dar x elevado a 3 sobre 2, 2 sobre 3, tá? Vai dar isso aqui, intervalo de 0 a 1, menos essa segunda integral aqui vai dar x ao cubo sobre 3, tá? De 0 a 1. Então a gente resolve aqui agora, substituindo, né? Então, substituindo, nós temos aqui 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 2 sobre 3, menos, vai dar 0, né? Já vou jogar direto, menos 1 terço sobre 3, tá? Substituir aqui, e o 0, tá? Menos o 0. Beleza. Então, aqui nós podemos até repetir aqui, né? Vai ficar 2 sobre 3 vezes, isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 1 terço, que é a raiz quadrada de 1, tá? Menos 1 terço, tá bom? Então a gente chegou aqui nesse resultado aqui com o cálculo da área, tá? E aqui nós temos 2 terços vezes raiz quadrada de 1 menos 1 terço, tá? Então a raiz quadrada de 1, gente, ela é 1, tá? Então vai ficar 2 terços vezes 1, que é 2 terços, então vai ficar 2 terços menos 1 terço. Conserva aqui a base. Aqui, né? Eu vou somar aqui. 2 menos 1 vai dar 1. Então a resposta é 1 terço, tá? 1 terço unidade de área, tá bom? Então esse é o resultado final aqui desse problema. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Mais uma vez, obrigado por assistirem até aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até a próxima!